bem-vindos a mais um Cappuccino com a Bali. Hoje temos um palestrante muito especial, é o Gabriel Gouveia, e ele vai falar sobre o tema como nós podemos estudar tecnologias de uma maneira eficaz, né? Então, eu já vou chamar ele para cá. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Primeiramente, Tudo queria bem. agradecer aqui pela oportunidade de palestrar para essa galera. Muito obrigado mesmo. E vamos fazer uma palestra muito massa aqui para vocês. Eu que agradeço você estar aqui essa noite. Tô vendo que o pessoal já está chegando aqui no chat. Boa noite, Vitor. Boa noite, Emi Eduarda, Maria. Boa noite, assinante Bra, William, Vitor, Letícia, Jé, David. Boa noite a todos vocês. Acho que, Gabriel, você podia contar um pouquinho para o pessoal qual que é a sua história com a tecnologia, né? Se você já estudou alguma coisa na faculdade, ou se você estudou técnico, o que você fez, qual que é a sua experiência, acho que o pessoal vai gostar. Perfeito. Para quem não sabe, eu tenho 17 anos, tá? O pessoal sempre se assusta quando eu falo minha idade. Eu comecei muito novo. Então, aos 7 anos, eu já produzia conteúdo para a internet, no YouTube. Comecei com gameplays, acho padrão, né? Fazendo aqueles games Minecraft e tudo mais. Mas aí chegou aos meus 15 anos, eu conheci a parte de software por meio de um anúncio. Eu achei muito interessante, porque eu achava impossível a gente, tem como fazer um site, um aplicativo em casa. Para mim era uma coisa impossível. Precisava de muita gente, sabe? Uma estrutura enorme. E realmente assim, no Facebook, por exemplo, mas tem possibilidade de fazer em casa. Eu falei, meu, será mesmo? Aí eu comprei lá uns cursos, comecei a fazer e me apaixonei. Aí hoje eu tenho 17, sou desenvolvedor full stack, também manjo bastante de DevOps e estou começando no hacking, porque eu acho uma área muito legal e eu acho que é padrão de qualquer pessoa de tecnologia, tipo assim, será que dá para hackear aqui, alguma coisa tal, sabe? Um hackear a NASA? Não, gente, isso não, tá? Mas eu acho muito interessante. Então, por agora, eu estou estudando essa parte de hacking. Caramba, que legal. Eu queria dizer que eu também sou. Você falou, né? Todo mundo da área tem um pouquinho de interesse. Eu estou só aguardando ali o curso que eu sei que o Gabriel Pato vai fazer também, para dar uma olhada, ver se essa área é legal, né? Ver o que pode acontecer. O Gabriel, eu acho que tá talvez com mau contato a sua câmera, eu não sei, ela tá, pelo menos para Sério? mim, ela tá dando uns tchu-tchu, mas é tranquilo, assim, se também não conseguir arrumar nada, é bem de boa. Mas, cara, que legal, 17 anos, chocada. Parabéns pelo esforço Obrigado. aí e pela criação de conteúdo também. E para quem não sabe, o Gabriel ele também cria conteúdo, né, gente? Então, a gente colocou no bot, é só vocês colocarem o símbolozinho do prefixo convidado, que vai aparecer as redes sociais dele, mas o Arthur vai mandar aí para você também. Então, ele mandou aí o comando para vocês verem no chat. Então, Gabriel, eu acho que é isso. Pode começar a apresentação. Eu vou trazer posso trazer a sua tela aqui para esse tempo? Pode sim. Beleza. Então, a plateia é sua. Perfeito. Pessoal, hoje vim falar sobre como que vocês podem aprender programação, não apenas programação, mas qualquer conteúdo aí da parte de tecnologia, de maneira mais rápida e eficiente. Aí você me pergunta, Gabriel, por que esse conteúdo, né? Por que não trazer um conteúdo técnico, algo do tipo? A questão é que quando eu entrei, né, aos 15 anos na área de TI, muita gente falava que demoraria muito para mim aprender uma tecnologia e isso acabava me desanimando um pouco. Então eu pensei, poxa, eu vou pegar e vou pesquisar algum conteúdo sobre memória, memorização, como que eu posso aprender mais rápido, né? Ou ter uma memória mais eficiente. Aí eu encontrei bastante conteúdo e hoje eu vou trazer uma parte aqui para vocês para dar uma ajudinha, beleza? Bom, o segundo slide aqui era quem sou eu, mas no caso já fiz a minha apresentação. Mas basicamente, Gabriel, tenho 17 anos, eu moro aqui no Paraná. Comecei a estudar programação aos 15, mas desde os 7 eu já produzia conteúdo na internet, tá? Sou desenvolvedor full stack, trabalho com DevOps também, e estou começando a engatear no hacking, como eu já falei. Beleza. O primeiro slide aqui, eu queria comentar um pouco sobre a frustração do iniciante. Geralmente, a galera que começa na área de tecnologia acaba se frustrando um pouco, por quê? Principalmente quem não teve nenhum ou pouquíssimo contato com tecnologia. O que seria tecnologia? Pode ser a parte de programação, pode ser a parte de design, UI, UX, pode ser, sei lá, produção e edição de vídeos, DevOps, aí bem abrangente, certo?
E aí a pessoa tem dificuldades para memorizar o conteúdo justamente porque teve pouco contato. E tem duas principais causas. A primeira, mais comum, é a forma errada de aprender, porque a gente não aprende como aprender. Então a gente vai chutando o método, né? Ah, vou testar isso aqui, aí não funciona, vou testar aquilo, também não funciona, e você vai dando tiro para todo lado. E a segunda forma seria alguns problemas com atenção e aprendizagem, como o TDAH, tá? Que também é bastante comum aqui no Brasil. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: tem como você melhorar esses dois problemas. Logicamente que o primeiro, que é a forma errada de se aprender, que você não sabe aprender, é muito mais tranquilo para você conseguir resolver. E a segunda também tem, tá, como você ajudar um pouco, mas não é tão quanto a primeira forma. Mas fica tranquilo que ainda nessa palestra aqui vocês vão aprender bastante coisa. E por que que o iniciante se frustra bastante no começo? Porque para a gente trabalhar com questão de software, a gente faz um enorme esforço mental, tá? Então, na parte de programação, quando a gente está criando um software, trabalhando ali, a gente tem que se atualizar constantemente. A Rafa sabe isso, né? Dev front-end. Poxa, tem muita coisa, atualização de mercado é muito rápido. Então, a gente pisca, tem mais alguma coisa, pisca, tem mais alguma coisa, sabe? Então é assim. Também tem a questão de qualidade de software, a gente não pode fazer um software ruim, tem que ser bom, tem que ter qualidade. Também tem que analisar regras de negócio, requisitos não funcionais e muito mais coisas, beleza? Então, tudo isso faz com que a gente tenha um esforço mental muito grande, o nosso cérebro é perigoso, como todo mundo sabe. Tommy Shelby. Olha a galera falando. Beleza. Mas agora a gente já começa com uma parte mais prática. Eu queria mostrar para vocês como que as pessoas aprendem, a forma real comprovada cientificamente, tá? Então aqui a gente tem 4 processos, a gente chama cada processo de processo cognitivo, tá? Então aqui a gente já está utilizando várias formas de aprender, então eu estou falando com vocês, mostrando a imagem, também tem a parte da leitura, que é muito importante também. Então, na primeira imagem, a gente vê aqui escrito attention, aqui é uma cabecinha, tá? Para quem não conseguiu identificar. Attention, encoding, storage e retrieval. O que seria cada um desses, Gabriel? O attention seria tipo assim, a partir de agora eu quero estudar sobre desenvolvimento front-end. Você vai dedicar uma quantidade de atenção, uma quantidade de foco para você começar a estudar esse conteúdo, correto? Perfeito, entendido. O que seria a parte do encoding? É quando você está recebendo essa informação. Não é porque você está recebendo a informação que você aprendeu, tá? Igual, eu cito muito exemplo, por exemplo, você lembra de tudo que você aprendeu no colégio? Não. Então, a parte do storage, que a gente vai comentar agora, não foi feita da maneira correta. Então, o encoding é a parte que você está recebendo o conteúdo, beleza? O storage seria a parte de armazenamento, tá? Quando você realmente consegue criar conexões neurais para o conteúdo fixar aqui na sua cabeça, ok? Então, tem técnicas também para utilizar para que você consiga memorizar de maneira mais eficiente, beleza? E por último, o retrieval é quando você já aprendeu o conteúdo e consegue utilizar ele para fazer alguma coisa. No caso, eu tive que memorizar o conteúdo aqui dessa palestra para passar para vocês, por exemplo. Ou então, quando você, no caso do desenvolvedor, né? Quando você aprendeu como fazer uma landing page, por exemplo, e aí você começa a fazer freelas, né? Vendendo landing pages. Então, esse seria o retrieval, você utilizar aquele conteúdo para fazer alguma coisa. Pode ser ensinando alguma pessoa também, beleza? Então, attention, encoding, storage, retrieval. Beleza? Deu para entender? Se estiver muito rápido também, pessoal, vocês podem mandar nos comentários que eu vou um pouco mais lento, tá? Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Ok. Platô de aprendizagem. Antes da gente ver as técnicas, tá? Eu vou mostrar técnicas em cada um desses processos cognitivos para vocês, tá? Não é só isso. Vamos aqui para o platô de aprendizagem. O normal é que todo mundo passe por esse platô de aprendizagem. O que seria isso? Aqui nós temos um gráfico, logicamente. Aqui representa o começo da sua jornada ali de estudo. Isso não só para coisas de tecnologia, tá? Pode ser qualquer outro tipo de conteúdo, qualquer nicho. Então você começa estudando e você tem um período de platô. O que seria isso? Um período onde você não consegue perceber grandes evoluções ali no seu conhecimento. Tá? É justamente por isso que muitas pessoas que começam na área de TI, por exemplo, desistem. Porque elas passam ali, por exemplo,
2 semanas, um mês estudando, e ela sente, tipo assim, meu, não tá dando, não tô aprendendo, eu não consigo desenvolver nada, vou desistir. Mas é normal. Isso se chama platô. Depois de um tempo de platô, a gente percebe uma evolução, aí a pessoa dá aquela animada. Ah, nossa, que legal, consegui aprender, consigo fazer uma coisa ou outra. Beleza, legal. Mas aí depois de um tempo, cai um pouco, tá? Essa questão da eficiência do aprendizado e você volta para o platô. E aí, isso continua para sempre, tá? Não é uma coisa que você consegue exterminar. E por que eu estou falando isso? A questão é, muita gente não consegue lidar muito bem com o platô de aprendizagem, mas é necessário que você entenda o que é e entenda que também é normal. Não é só você que passa por isso, tá bom? Todo mundo passa. Eu passo, a Rafa passa, vocês passam. Então, não fique triste caso você perceba que, poxa, aparentemente eu não estou conseguindo aprender alguma coisa, porque você está passando aí pelo processo normal de aprendizagem, beleza? Perfeito. Agora eu vou dar algumas técnicas em cada um desses processos, desde o attention, tá, até o retrieval, para que você consiga aprender da melhor forma. Então eu passei para vocês como que as pessoas aprendem. Em cada um desses processos cognitivos, existem técnicas que você pode fazer para acelerar, para melhorar a sua atenção, por exemplo, para você receber o conteúdo da maneira correta, para você melhorar também a questão da sua memória e também uma técnica aí de retrieval, como que você pode fazer essa parte, beleza? Tô no platô minha vida toda. Meu Deus. Vamos lá, galera. O attention, tá? A parte de atenção. Esse é um problema, atenção e foco, tá? A gente pode juntar os dois. Esse é um problema muito grande, eu acho que principalmente na vida da galera jovem, que não consegue às vezes ter muito controle do tempo, e dos adultos aí que também tem que trabalhar, tem que estudar, então é muito complicado, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. O primeiro ponto que eu coloquei é eliminação de distrações. O que seria isso, Gabriel? Sabe quando você está estudando, fala assim, não, hoje eu vou pegar e vou estudar 1 hora seguida. Aí você pega, ó, e deixa o celular aqui do lado do computador. Aí passou 20 minutos estudando, você começa a receber mensagem no WhatsApp, vê uma notificação no Insta, chega um vídeo também ali no YouTube, e o que acontece? Meu, você fica ali pensando, primeiro, por você ter visto a tela do celular acendendo, você já vai ficar pensando o resto do estudo todo, nossa, o que será que é aquilo, hein? Será que é importante? Será que o vídeo é legal? Será que é isso? Meu, pô, já atrapalhou totalmente. A partir daquele momento, o seu estudo não vai ser o mesmo, não vai ter a mesma qualidade. Então já é um ponto muito importante. Isso se você continuar estudando, tá? Porque na maioria dos casos, você vai pegar o seu celular, vai desbloquear ele, vai abrir o WhatsApp, vai ver as mensagens, ou vai assistir aquele vídeo que apareceu no YouTube, vai conferir aquela foto que o seu ídolo postou no Instagram. Então, cara, perdeu a atenção total. Outra coisa, sons externos também. Isso é muito variável, não é uma coisa que você consegue controlar bem assim, mas você vai estudar, fecha a porta do seu quarto, fala para sua família que você vai estudar, que você precisa ter um pouco de foco, fecha a janela, para você não ter barulho de carro, não ter muita gente falando no fundo, porque isso tudo faz com que o seu foco e a sua atenção diminua e vai prejudicar muito no seu processo de aprendizagem, tá? Prejudica muito. Isso vocês podem pesquisar, é comprovado cientificamente, beleza? Outra coisa, iluminação do ambiente. Eu venho, como eu falei, né, desde os 7 eu produzo conteúdo na internet, e foi mais ou menos nessa idade que eu comecei a jogar Minecraft, jogar CS, por exemplo, e eu sempre fui apaixonado por coisinha com luz. Mouse com RGB, teclado RGB, o mousepad, LED também, mas, querendo ou não, isso é uma coisa que atrapalha muito, porque cansa a sua visão, certo? Então você vê aquelas luzinhas, um monte de luz pra cá e pra lá, pra cá e pra lá, meu, também cansa muito a visão. RGB é vida. É vida, mas atrapalha, tá? E aí acaba que atrapalha o seu aprendizado também, porque isso vai desviar o seu foco. Você vai ficar mais cansado de maneira mais rápida, tá? Então tenta dar uma controlada, ou deixa em uma cor só, tipo assim, não, vou deixar todo aqui o setup só azul, ou vou deixar sem luz nenhuma, só para eu ficar focado aqui no meu computador, no meu curso e tudo mais. Beleza? Outra questão, a questão de agenda.
Você pode ter uma agenda física ou pode ser um to-do list aí que você pode abrir no seu navegador, no seu celular, tem alguns aplicativos também bem interessantes. E por que, Gabriel? Por que ter uma agenda? Você tem que ter um horário certo ali, tipo assim, ó, das 9 horas até as 10 horas da noite eu vou pegar esse tempo aqui para estudar. Por quê? Se você não tem um horário definido, como se fosse uma obrigação, estudar ou trabalhar, tá? Depende muito. Como se fosse uma obrigação mesmo, e que você tem que fazer todos os dias, o dia que você não cumprir essa obrigação, você vai ficar pensando, poxa, eu tinha a fazer lá e eu não fiz. Agora, se você não coloca na sua agenda, tá tranquilo, sabe? Não era uma obrigação. Então é mais uma coisa para melhorar a sua atenção e o seu foco para que você consiga permanecer mais tempo estudando, mais dias e mais semanas, tá? Inclusive, uma frase que eu gosto muito de falar é que você não precisa fazer uma mudança muito drástica para mudar a sua forma de estudo. Você pode fazer o arroz e feijão, só que faça o arroz e feijão todos os dias. Comece estudando meia hora por dia, passa para 1 hora e meia, para você ir se acostumando. Não precisa fazer uma mudança muito drástica, beleza? Perfeito. Agora, saindo da parte de attention, de atenção, vamos aqui para o encoding, tá? A gente tem vários pontos e eu vou explicar cada um deles. Começando pela pirâmide do aprendizado, logo em seguida a gente vai ter a técnica de Feynman, que inclusive é uma técnica muito interessante que eu utilizei e utilizo para aprender qualquer coisa, inclusive o Elon Musk utiliza, tá? Não sei se vocês conhecem, então provavelmente conhecem, né? Também tem a parte de divisão de conteúdo e modo focado versus modo difuso, beleza? Bora. Começando pela pirâmide do aprendizado, essa é uma imagem muito interessante que eu encontrei no começo dos meus estudos de programação e talvez é uma informação que vocês não saibam, tá? Então aqui temos uma pirâmide e o que significa isso, né, Gabriel? Aqui são formas que você tem para aprender, começando aqui do topo para baixo, certo? Você pode ver que os últimos 3 é o aprendizado ativo, que eu já vou explicar do que é, e os primeiros 4 são aprendizado passivo, beleza? Perfeito. Do topo para o final, vai aumentando, tá? Começando do topo para o final, vai aumentando a eficácia daquele tipo de estudo. Então a gente começa com a leitura, tá? Quando a gente lê, a gente consegue aí mais ou menos, não é certinho 10%, vai variar de pessoa para pessoa, tá? Mas geralmente a gente consegue memorizar 10% daquilo que a gente leu. Ok. Quando a gente escuta alguma coisa, 20%, representa 20% quando a gente ouve um podcast, por exemplo. Quando a gente vê a parte do visual, é 30%. Ver e ouvir, combinando o segundo e o terceiro, já aumenta, já vem para 50%. Agora, passando para o aprendizado ativo, você consegue ver que melhora e melhora muito a porcentagem de aprendizagem, tá? Então, conversação, debate e perguntas é 70%. Pessoal, você vê como que é muito, mas muito diferente do que você fazia aquela parte do aprendizado passivo. É muito mais eficaz. Agora, passando aqui para quase o final da nossa pirâmide, escrever, revisar e praticar compõe 80%. E no último, explicar, ensinar, resumir e apresentar 95%. Quando a gente ensina. Pessoal, uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que talvez vocês fiquem chocados, né? O mais beneficiado aqui dessa palestra não são nem vocês, sou eu. E por que sou eu? Porque quando eu estou explicando esse conteúdo para vocês, eu aprendo mais ainda, eu memorizo mais ainda, eu aprendo com vocês falando aqui, aprendo com a Rafa. Então, olha só, 95%, certo? Gabriel está aplicando agora 95%. Sim, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Perfeito. Ficou claro essa parte aqui, pessoal? Então, ler. Agora, com exemplos práticos, eu vou pegar a parte de desenvolvimento de software, tá? Quando você está pegando para ler a documentação, você está só lendo, tá? Além de ser uma coisa muito grande, é um aprendizado passivo. Então, qual é o ponto? Você não consegue sugar muita coisa. Por qual motivo? Você não está praticando, você não está explicando, você não está resumindo aquela documentação. Então, um aprendizado que, assim, não é tão interessante. É importante você ler a documentação? Sim, com certeza, eu indico totalmente. Inclusive, eu leio a documentação. Mas tem várias outras formas para você melhorar o seu aprendizado. Escutar.
Um podcast, por exemplo, um podcast de tecnologia sobre, sei lá, desenvolvimento front-end, você vai sim conseguir tirar vários ensinamentos interessantes. Talvez a pessoa fale alguma coisa ali de, sei lá, JavaScript que você não sabia e você consegue lembrar. É legal, mas também 20%. Quando você vê, no caso, vocês estão vendo aqui essa imagem, mas só de ver você não vai conseguir memorizar toda essa pirâmide aqui e lembrar de utilizar ela depois, entende? Então, ver não basta. Quando você começa a combinar as duas, ver e ouvir, no caso, aqui eu estou trabalhando com quais formas, né, de falar para vocês. Eu estou mostrando uma imagem, então a gente tem a parte visual, eu estou falando para vocês, falando com vocês, então tem a parte que vocês estão ouvindo, certo? E vocês também estão lendo. A gente tem aqui a parte da leitura, tá tudo escritinho, tudo certinho. Então, com tudo isso, vocês vão aprender mais ou menos 50%. O negócio fica interessante quando você começa a conversar. E eu vi aqui no chat que alguém perguntou se indicaria começar a produzir conteúdo, tá? Opa, mudou o slide. E sim, produção de conteúdo, quem mais aprende é quem está ensinando, sabe? Inclusive, isso é uma forma muito interessante. Eu lembro que em provas de colégio, quando eu ia estudar, a minha mãe sempre me incentivou a formular algumas perguntas sobre conteúdo e fazer para mim mesmo, sabe? Quem descobriu o Brasil? Aí eu ficava pensando, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Ah, foi tal pessoa. Então, era uma forma de eu conseguir explicar para mim mesmo. Então, quando eu errava alguma pergunta, quando eu não sabia, eu voltava para estudar, explicava o assunto para mim mesmo, né? E aí aprendia mais ainda. Beleza? Perfeito. Técnica de Feynman. Essa técnica, pessoal, eu acho muito bacana e está diretamente ligado a esse último aqui, tá? Explicar, ensinar, resumir e apresentar, que representa, inclusive, 95% do aprendizado. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nessa técnica. Bom, na apresentação inteira, né? Mas essa aqui é muito interessante. Então, essa técnica é uma técnica usada por muitas pessoas, ela foi criada, né, pelo físico Richard Feynman, que inclusive ele ganhou um prêmio Nobel e tudo mais. O cara é muito brabo mesmo. E uma das pessoas mais influentes no mundo hoje que utiliza essa técnica e fala assim tranquilamente é o Elon Musk, criador da Tesla, da SpaceX, tá? Ele mesmo já falou publicamente que ele utiliza. E é uma técnica realmente que funciona com embasamento científico, beleza? Gabriel, como que funciona essa técnica? Para de falar um pouco, né? Vamos aqui para a técnica. É o seguinte, o primeiro passo é você escolher algum conceito. Gabriel, que conceito? Você vai definir o seu conteúdo. Eu quero aprender front-end, quero aprender, sei lá, back-end, mas especifica mais um pouco. Eu quero aprender HTML. Não, eu quero aprender PHP. Eu quero Python. Beleza, você escolheu o seu conteúdo. Agora você vai ensinar para um leigo. Mas você fala assim, Gabriel, como que eu vou ensinar esse conteúdo para um leigo? Só que, tipo, eu não sei o conteúdo ainda. Pois é, para você escolher, você vai escolher esse conceito, vai dar uma estudada nele, pode ser lendo a documentação, pode ser ouvindo algum tutorial, pode ser assistindo alguma videoaula, tá? E qual que é o objetivo? Como você vai ter que ensinar esse conteúdo para um leigo, tem que ser de maneira muito, mas muito simples. Não pode estar cheio de termos técnicos. Eu costumo falar que não só para um leigo, mas para uma pessoa muito, mas muito jovem, tipo uma criança mesmo, sei lá, tipo de 7, 8 anos, e para uma pessoa idosa, sei lá, 80 anos. Então você vai ter que fazer o quê? Usar termos mais simples. Por que isso? Porque vai ficar muito mais tranquilo de você entender o conteúdo com termos simples, e não aqueles termos técnicos e gigantes que você não consegue entender nada, saca? Beleza, ensinou para um leigo, perfeito. Esse leigo não precisa ser exatamente uma pessoa, você pode gravar um vídeo ensinando essa coisa, ou você pode ensinar para você mesmo. Você vai falando assim, por exemplo, no JavaScript é assim que acontece, tal. Explicar de maneira simplificada, fácil, tranquilo de entender, tá? Pode ser que pareça difícil, realmente, o objetivo não é que assim você aprenda um piscar de olhos ou que seja muito fácil, porque a verdade é que nada é fácil, né? Mas eu estou dando aqui uma forma um pouco mais tranquila para você aprender alguma coisa, beleza? O terceiro passo é entender as suas dificuldades ou os furos que ficaram na sua explicação. Supondo, você explicou mal essa parte
ou você não entendeu muito bem como que funciona alguma coisa, e aí essa explicação ficou ruim, e aí você volta para o processo novamente. Você vai rever o conteúdo, vai simplificar mais, vai novamente fazer uma explicação para um leigo, para uma criança, pode ser algum amigo seu, pode ser para você mesmo, pode ser gravando uma videoaula, né, e repetir o mesmo processo até que você consiga aprender, beleza? Só um minuto. Técnica de Feynman é assim que acontece. Entenderam, pessoal? Mande aqui no chat, por favor. Deu para entender? Quer que explique de novo? Tá tranquilo? Sensacional, Gabriel. Curtiu? Essa técnica de Feynman, mano, é muito boa. Apenas porque quando a gente faz isso na prática, a gente... Tipo, você literalmente descreveu algo que eu fiz e que eu fiquei pensando, mano, isso aqui é muito bom para mim, sabe? Eu não sabia que tinha nomes. Então, tipo, essa técnica que massa. é muito boa. Uhum. Mas enfim, pessoal, qualquer coisa vocês mandem aí no chat, tá? Às vezes eu embalo aqui falando, eu falo muita coisa, tá? Então qualquer coisa pode mandar aí. Se quiser que eu vá mais devagar também. Qual a melhor técnica? Para mim é essa técnica aqui, tá? A técnica de Feynman. Vamos continuar. Outra parte de divisão de conteúdo. Muita gente que está começando agora dá tiro para todos os lados. Ah, não, eu vou aprender front-end, back-end, vou para DevOps, quero hacking também, e fica conteúdo para lá, conteúdo para cá. Meu, calma. Primeiramente, você pega e define uma parte que você quer trabalhar. Quer trabalhar com front-end? Perfeito. Mas front-end não é só front-end. Front-end é HTML, é CSS, é JavaScript, é React, é Angular, e tu aprende coisa para cá, aprende para lá, aprende não sei o quê. Meu, é muita coisa. O que você vai fazer? Você vai quebrar um objetivo grande, tá? No caso, vamos pegar essa parte do desenvolvedor front-end, tá? Eu quero me tornar um dev front-end. Como que eu quebraria esse objetivo em menores partes, tá? Começa com HTML, depois eu vou aprender CSS, depois eu vou aprender JavaScript puro, aí eu vou partir para versionamento de código, aprender Git, GitHub, depois eu pego e aprendo JavaScript puro já falei, né? Depois eu vou para algum framework, eu pego o React, pego o Angular, entendeu? Vou fazer essa divisão. Gabriel, por que fazer essa divisão? Isso aqui é muito simples, calma que tem uma coisa por trás, tá? Não estou falando nada em vão. Como é que o nosso cérebro funciona? Ele funciona por meio de estímulos, tá? Estímulos. E quando você atinge um objetivo, a tendência é que ele libere hormônios de felicidade e satisfação, o que faz com que você se mantenha motivado. Passou uma moto aqui, pessoal. Foi mal. Então, calma aí, Kaique, que eu já explico. Quando você define uma meta muito grande, como eu quero ser desenvolvedor front-end, e começa a estudar sem quebrar esse objetivo maior em várias partes, tá? Vai demorar muito mais para que você se torne um desenvolvedor front-end, porque é uma meta muito grande, vai demorar, entende? Quando você quebra essa meta em várias metas menores, primeiro, aprenda HTML, beleza, ficou feliz, o cérebro entende, caraca, que legal, atingir essa meta. Hormônio de felicidade, motivação, se mantém motivado. Partiu para CSS, aprendeu CSS, perfeito. Hormônio de felicidade, motivação, se mantém motivado. E a mesma coisa vai acontecer quando você aprender Git, quando você aprender a utilizar o GitHub, quando você aprender a utilizar JavaScript, quando você aprender React, React Native e tudo mais. Entende? São estímulos. Agora, eu quero só front-end. Por mais que você estude as coisas separadamente, o seu objetivo é front-end, 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 front-end. Demora muito para o seu cérebro liberar os estímulos que eu falei agora para vocês. Entende? É muito mais tempo, você fica com, como que eu posso falar? Abstinência de hormônio de felicidade, sabe? O que acontece? Basicamente, você vai ficar desmotivado e provavelmente você vai desistir, tá? Muito importante essa parte. E aqui, bom, eu coloquei também a opção de back-end, DevOps e tudo mais. Do back-end, sei lá, vamos estudar PHP, Python, DevOps, Kubernetes, Docker, vai para AWS, por exemplo, e tudo mais. Fechou? É isso a parte de divisão de conteúdo. Finalizando agora a parte aqui do encoding, tá? Vamos trabalhar um pouco sobre o modo focado e difuso.
Muita gente utilizava essas técnicas, lógico que não tinha esse nome, lá por 1800, 1850, para você ver como é muito antigo essas coisas, tá? Então vamos começar aqui. Existem dois modos principais de pensamento, o focado e o difuso. Quando você não consegue aprender alguma coisa, não importa o quão focado você esteja, talvez seja porque você não está pensando do modo correto. Então, vamos explicar, vou ler aqui rapidamente, depois eu explico na prática para vocês. O modo focado é quando você está altamente concentrado numa determinada tarefa, assunto, questão ou problema, e que você já conhece alguns caminhos para solucionar aquilo, e o que você precisa fazer é apenas um pouquinho, né? Você precisa de um pouquinho de tempo para encontrar o padrão correto que já está na sua cabeça, para solucionar a questão, ter uma ideia ou fazer a tarefa. Beleza? Tranquilo. Segundo, a gente vem aqui novamente para o modo difuso, MD, que é uma forma mais relaxada de pensar e encarar os problemas, e esse modo está relacionado ao modo de descanso do nosso corpo. Gabriel, o que é isso? Explica de uma maneira mais fácil. Modo focado. Por que não é tão bom você ficar sempre no modo focado? Geralmente, quem trabalha com software, surge muitos e muitos problemas para a gente resolver, tá? Principalmente quando você está numa posição de pleno, de sênior, mas júnior também se depara com algum problema, alguma coisa errada que fez. O modo focado vai te ajudar a resolver esse problema se for um tipo de problema que você já resolveu antes ou algo parecido, porque você já tem na sua cabeça as ligações, as conexões neurais necessárias para conseguir resolver esse tipo de problema. Mas aí eu te pergunto, e quando surge uma coisa que você nunca resolveu? Você vai batutar e você está no modo focado, tá? Você vai pensar, não vai encontrar na sua mente alguma coisa que se pareça com aquilo, pronto, burnout. Não vai conseguir pensar em nada, vai se frustrar, ferrou, tá? Mas a questão é, tem uma solução para isso, beleza? O modo difuso. O que é o modo difuso? É você dar uma relaxada, tá? Muitos programadores hoje em dia usam isso, inclusive eu uso porque é muito importante. Gabriel, por que relaxar? Quando você começa a relaxar, o seu cérebro começa a pensar em coisas um pouco distantes daquilo que você já sabe. Imaginação é muito importante, tá? Tem muita gente que depois que sai do colégio ou do ensino fundamental, né, onde a escola exercita muito a imaginação, vai para o ensino médio, agora o ensino médio, faculdade e tudo mais, essa parte não é exercitada, mas é muito importante para a gente, tá? É muito importante mesmo. Então você precisa usar a sua imaginação para pensar em como resolver um problema de uma forma diferente, até porque você nunca resolveu aquele problema ou nunca fez algo tão parecido, o que quer dizer que precisa encontrar uma nova forma que você nunca pensou antes. Como que você faz isso? Imaginando, pensando, né? Mas se você estiver no modo focado a gente pode colocar como o modo automático, tá? Que você está pensando sem parar, não consegue pensar numa nova coisa, você está ali como se fosse um robô, só programa, e é isso, tá? E o que acontece? No modo difuso, você fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais... consigo respirar para pensar numa solução para esse problema. Beleza? Gabriel, como que eu entro no modo focado e como que eu entro no modo difuso? É muito simples. No modo difuso, você sai para correr, uma coisa, né? Você vai relaxar. Você mexer no celular não é relaxar, porque quando você entra no celular, você tem uma bomba de informação, tá? Muitas redes sociais, muitas coisas, notícias, então não é interessante. Assistir TV, canais, tá? De TV, eu falo, também não é interessante, mas você pode pegar para assistir um episódio de uma série que você gosta, que ali você vai estar relaxando, você está ficando ali relax, pegando aquele tempo. Sai para correr, sai para caminhar, vai fazer alguma comida, algum prato para você comer, vai conversar com alguém, que assim vai começar a trabalhar a sua imaginação. E mesmo que você pense assim, mas Gabriel, se eu vou estar correndo, eu vou estar com um foco na corrida, sim, está focando na corrida, mas você não está focando no problema, na programação. É exatamente isso que é o interessante dessa técnica, sabe? Quando você não está focado naquilo, começa a vir mais ideias e mais coisas interessantes que você poderia fazer que você não pensaria quando estaria no modo focado, beleza? E para você entrar no modo focado, você pode utilizar todas as técnicas que eu passei aqui no começo, na parte de atenção, que você vai ficar bem focado, beleza?
Beleza, perfeito. Só um minuto. Ok. Parte de storage agora, galera. O que é o storage? É o armazenamento, beleza? Como eu falei, eu ia dar algumas técnicas para cada um dos processos. A gente chegou no storage, a gente vai falar um pouco sobre repetição espaçada. Isso daqui é muito comum, tá? A galera utilizar. Eu recomendo também que vocês utilizem, inclusive eu utilizo e é muito importante. Lembra quando eu falei na parte do encoding que quando você está recebendo uma informação, não é porque você está recebendo que você realmente aprendeu aquilo. A gente pode testar isso perguntando para vocês, você não precisa digitar no chat se quiser. Você lembra, sei lá, de 20% do que você aprendeu no ensino fundamental, por exemplo, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quinto, no sexto? Provavelmente não, tá? E por quê? Nós temos um gráfico aqui na tela que representa isso. Aqui, essa primeira barra representa a retenção que você tem do conteúdo. O que retenção? O tempo que você consegue ficar com o conteúdo armazenado aí na sua cabeça. E aqui nós temos o tempo. Então, começando com um dia, uma semana, um mês, 2 meses e 3 meses. Beleza? Esses pontos são as revisões que você vai fazer. E essa parte vermelha é o estudo inicial. Perfeito? Então a gente começa. Esse pontinho aqui é o ponto que você começou a estudar, beleza? Então, perfeito. Você estudou aqui sobre Node.js, cara, interessantíssimo. Você percebe como que é a curva aqui que faz, é uma curva negativa, uma curva para baixo, muito ruim no caso. Se você estuda o conteúdo só uma vez, depois de 3 meses, você esqueceu 90% daquele conteúdo. Novamente, não é uma regra ser 90%, mas no geral é aí 85, 90, 95, tem gente que esquece tudo, tem gente que consegue esquecer um pouco menos, mas no geral esquece bastante. Depois de um dia, a gente vê que já baixou pra caramba, e aí quando chega nos 3 meses, são 90% do conteúdo que foram aí pro ralo. Opa, que foi pro ralo. E aí entram as revisões, que seria no caso da repetição espaçada. O que você estudou hoje, você pega e estuda amanhã, estuda daqui uma semana, estuda daqui um mês, para que você tenha uma repetição. Por quê? A gente pode ver aqui no primeiro dia a pessoa estudou alguma coisa, perfeito. Depois de um dia, ela veio e estudou novamente. Ela fez uma revisão do conteúdo. O que acontece? A retenção de conteúdo aumenta. Pode ver que a curva ainda é uma curva para baixo, sempre vai ser na verdade, mas é um pouco menos de esquecimento que ela tem. Depois aqui de uma semana, ela fez mais uma revisão e a curva novamente está para baixo, mas é muito menor o esquecimento do que se você tivesse estudado apenas uma vez, entendeu? E assim continua. A partir da quarta, da quinta revisão que você faz, a retenção já é maior, então troca. Antes, se você estuda apenas um dia, o esquecimento é ali em torno de 85, 90, 95%. Agora, se você revisou aquele conteúdo por umas 5, 6 vezes, a retenção que fica em torno dos 90%. Para você ver como que é muito importante você estudar várias vezes. Gabriel, tem que estudar o mesmo conteúdo? Tem, galera, tem. Além de utilizar todas as técnicas de memorização que eu passei aqui na parte de encoding, né? É importante que você repita. É muito difícil alguém que aprenda de primeira. Existe, com certeza. Inclusive, já teve bastante coisa que eu aprendi de ver uma vez só. Mas não é tudo, tá? É bem raro, na verdade. São poucas coisas que a gente consegue aprender assim. Por isso que é muito importante que você tenha e faça a repetição espaçada, beleza? Continuando agora para o final do slide já, a parte de retrieval, que é quando você começa a utilizar esse conteúdo para alguma coisa, tá? E como que você pode utilizar esse conteúdo para alguma coisa? Primeiro ponto, ensinando, e o segundo ponto, produzindo algo. Inclusive, eu tenho uma coisa bem interessante aqui, você pode ver que ensinar é uma forma de você utilizar o retrieval, tirar esse conhecimento, tirar entre aspas, né? Utilizar esse conhecimento para fazer alguma coisa, ensinar uma pessoa. E lembrando, não sei se todo mundo que estava aqui, né, estava no começo, quando eu falei da técnica de Feynman, ensinar o conteúdo para alguém é um dos passos, né, da técnica para você aprender mais. Então, deixa eu voltar aqui. Sem querer, né,
você, depois de ter aprendido o conteúdo, você vai ensinar para alguém. Quando você ensina, você consegue aprender mais ainda. 95% de aprendizagem. Olha só que interessante. E também é um passo da técnica de Feynman. Então, consequentemente, você também vai aprender mais ainda. Vai criar mais conexões neurais e, consequentemente, aquele conteúdo vai ficar mais sólido na sua cabeça. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, foi bem rápida a apresentação, eu acho, né? Deu 40 minutos aí, mais ou menos. Tem alguma pergunta? Podem mandar aí. Eu deixei o Insta da Rafa, o YouTube da Rafa também, e o meu Insta do Gabriel, beleza? Caso alguém queira seguir. E obrigado a todos. Espero de verdade que o conteúdo desse Cappuccino da Bali tenha agregado alguma coisa para vocês, beleza? E qualquer dúvida, estamos aí para responder. Gabriel, eu queria te agradecer primeiro. A apresentação foi maravilhosa, assim, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, e eu aprendi. E já quero agora estudar, né? Sei lá, sair daqui agora querendo pegar um cafezinho e estudar alguma coisa só para poder aplicar. Mas foi muito bom. Eu vi que o pessoal também estava comentando aqui que gostou. Apareceu até um fã seu, falando que era muito fã seu. Foi muito fofo. E o pessoal tá falando, manda salve, Gabriel, Igor. Acho que foi o Igor, Opa, né? Que tinha salve, Igor. Eu vou pegar aqui as perguntas que estavam sendo feitas durante a live, aí a gente vai fazendo, beleza? Perfeito. Bom, o Breno perguntou: durante o estudo, tenho problemas com resumos, pois acabo fazendo resumos muito longos que se tornam longos textos e acabo aprendendo. Porém, perco muito tempo com isso, tipo dias ou até semanas. Quero otimizar o meu tempo. Alguma dica para estudar de forma mais eficiente? Poxa, é bem complicado isso. No começo eu também fazia uns resumos muito longos, até mesmo no colégio eu fazia isso. E acabava assim, que ajudava, mas era muito tempo estudando. Assim, não tem muita coisa a se fazer, eu indicaria que você veja de fato o conteúdo que é importante. Porque tem muita coisa que a gente estuda que às vezes a gente não vai nem utilizar, sabe? É importante você saber, tipo assim, não, esse conhecimento eu tenho. Mas não que você precisa pegar e estudar isso muito a fundo, sabe? Então, nos resumos, tenta fazer um resumo mesmo. Pega a parte mais importante ali, que você acredita que vai ser usado bastante, e aí você pega e estuda por essa parte, beleza? Perfeito. Acho que muita gente acaba caindo nessa, né, de fazer resumo longo. Quem nunca? É complicado, é complicado. Deixa eu ver. O Wesley perguntou: você aplica a técnica de SRS, repetição espaçada, na programação? Com certeza, com certeza. Acho muito importante, não só na programação, como em qualquer outra coisa que o cara aprender, tá? E é importante que você utilize também. Eu expliquei, eu vi que muita gente pediu também os slides. Eu não sei se tem como, mas depois eu posso mandar lá para Rafa ou para algum moderador. Sim, o pessoal perguntou se dava para ver os slides. Não, eu mando lá então depois. Perfeito. E a explicação também, gente, fica aqui o vídeo da live por 14 dias, mas depois eu estou postando no YouTube numa playlist do Cappuccino com a Bali. É só ir no meu perfil e aí fica embaixo a playlist. E aí eu vou postar esse daqui também em breve. Eu estou um pouco atrasada aí nos posts, mas fica 14 dias aqui na Twitch, para quem quiser também ver agora. Mas me manda sim a apresentação que aí eu passo para o pessoal. Beleza, vou deixar. Vamos ver. O Luan também tinha falado uma coisa legal, que é: sejam curiosos, não tenham preguiça de perguntar e buscar respostas quando ninguém lhe responde. Isso é verdade, eu gostei muito do que ele tinha falado. O Strike perguntou se tem como disponibilizar esses slides, então... deixa eu ver... Quanto tempo, mais ou menos, de descanso? Isso seria na parte do modo difuso, né, que tá perguntando. Olha, depende muito, tá? Depende muito, mas geralmente eu pratico de 30 a 1 hora, é um tempo bem interessante. Inclusive, eu não vou lembrar a pessoa, mas é uma pessoa muito importante, um pintor muito importante, que fazia pinturas surrealistas, e ele utilizava essa técnica, lógico que não tinha esse nome, e o que ele fazia? Ele segurava um molho de chaves na mão, ele sentava na cadeira, né, para praticar esse modo difuso, e ele começava a balançar a chave para ele dormir. Quando ele dormia, ele caía no sono, a chave caía no chão e ele acordava. Ele passou um tempinho ali bem pequeno dormindo, mas já deu um tempo de descanso para ele. Ou seja, ele conseguiu entrar no modo difuso,
a chave caiu, ele já acordou e voltou para o modo focado para conseguir fazer ali as obras surrealistas deles, que precisa de muita criatividade, né? Então, é uma forma que você pode utilizar também. Não sei se vai ser interessante para você, mas tem a possibilidade. Que legal essa daí. Nunca tinha ouvido. Que interessante. Olha que legal, gente. O William também perguntou. Iniciei os estudos em CSS. Hoje tive que dar uma pausa durante o estudo, pois é muita informação, é verdade. Muitos detalhes. Alguma dica para estudar em específico CSS? Salva eu aí, Gabriel. Não vou mentir para vocês não, tá? Eu tive muita dificuldade para aprender CSS. Foi pior CSS do que aprender JavaScript, porque eu não conseguia entender a questão de position, flexbox. Falava, meu Deus, que dificuldade. Mas olha só, pratica bastante. Não tem dica melhor que essa, eu acho. Simplesmente pratica bastante. E uma coisa que me ajudou muito, parece muito arcaico, mas eu anotei tudo num caderno. Não foi no bloco de notas, eu peguei e escrevi. Quais é da questão de flexbox e tudo mais, tudo. Desde background color, background cover, tudo. Foi tudo no caderno e isso me ajudou bastante. Eu não sei se vai funcionar para você, porque depende de pessoa para pessoa, mas é uma forma interessante. Perfeito. Wesley também perguntou. Gabriel, eu combino o SRS e Palácio da Memória para memorizar o vocabulário do inglês. Você tentou utilizar Palácio da Memória para memorizar algo na programação? Nossa, tá um trava-língua aqui para mim essa frase. Olha só, eu não sei se o Wesley está aqui ainda, mas é que essas técnicas geralmente têm vários nomes, né? Mas Palácio da Memória eu não me lembro de ter visto em algum lugar. Se você puder comentar aqui no chat, aí eu posso te dar uma resposta de se eu usei ou não. Legal. E também, eu não sei, ele tinha falado mais para cima, talvez seja um livro, eu não sei, ele perguntou, alguém leu, ouviu? Eu acho que era alguma coisa parecida. Caraca, que bacana, vou pegar para ler então. Eu acho, eu não sei se estou criando coisa na minha cabeça. O Arthur também comentou. Gabriel, você acha que compensa estudar mais durante um dia e o outro ficar sem nada, ou dividir pouco em vários dias? Olha, isso depende de pessoa para pessoa, mas comprovado cientificamente é que é melhor você estudar um pouco todos os dias. Eu falei uma frase aqui na stream, né? É melhor você fazer o arroz e feijão todos os dias do que você fazer muito em um dia só. Por quê? Você tem que lembrar, você tem que fazer todos os dias, meu. Consistência é a chave, tá? Se você pegar para fazer uma vez por semana, é uma vez por semana, você tem uma obrigação por semana. Se essa semana você não fez, é uma vez por semana só, sabe? Não vacilei tanto. Agora, se você faz todos os dias, o seu cérebro se acostuma. Não, hoje eu tenho que estudar, amanhã eu tenho que estudar. Se você vacila um dia, já fica, não estudei hoje. E agora? Então é mais uma questão assim o pessoal fala hoje muito de hackear o cérebro, alguma coisa assim, né? Mas é como se você estivesse hackeando o seu cérebro e dando uma trapaceada nele aí, para ele não se sabotar tanto. Perfeito, perfeito, é verdade. O Shun Fimo perguntou: no nosso caso, somos programadores. Caso eu quisesse ensinar para um leigo, eu quebraria em linguagem, certo? Aí eu tentaria explicar o código, tipo, explicar HTML. Vou explicar para um leigo como faz uma H1? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Seria como se você estivesse dando uma aula para alguém, um curso para alguém. Então, o H1 é uma tag de título que você escreve aqui, como que fecha e tudo mais. Então, é nesse formato sim que você falou, tá bom? É explicando o código. Perfeito. Manuzinho XD perguntou: Gabriel, durante os estudos, dar uma pausa de 15 minutos podem ajudar ou atrapalhar? Ajuda e ajuda muito, mas também pode atrapalhar. Se esses 15 minutos virarem em 1 hora, atrapalhou. Faz sentido. É verdade. O Zigueira Met perguntou: qual seria o plano de estudos para se tornar um hacking? Vixe, eu estou estudando ainda, mas pode começar aí com Kali Linux, né? Que, bom, tudo gira em torno, então começa por aí. Legal. Boa sorte, então. Wesley perguntou: Pomodoro se classifica na técnica focada e difuso? Tem Pomodoro, né? Não, porque o Pomodoro, se não me engano, você tem que dar uma pausa de 5 a 10 minutos, mas se não me engano é 5 minutos. 5 minutos
É bem pouco para te falar a verdade, né? Como eu falei, eu faço de 30, 1 hora, então tem que ser um tempo maior. Mas Pomodoro é uma técnica bem interessante e que funciona para muita gente também. É verdade, para mim não funciona, mas Para mim é também não. legal. Nem um pouco. Esses 5 minutos você fica tão feliz com os 25 que você nunca mais volta. Para mim, eu não volto mais. É uma vez que vai ao Pomodoro. O Wesley perguntou: Gabriel, você administra o tempo na repetição espaçada? Você usa algum aplicativo como Anki? Despertador. Eu não pego. Assim, como eu falei, eu tenho a questão de agenda, tenho uma agenda física e também eu coloco todas as minhas tasks num to-do list, as técnicas do dia, as tasks do dia, tá? Para ficar um pouco mais tranquilo de conseguir gerir isso, porque é muito complicado. Mas, assim, o único app que eu utilizo é o próprio despertador. Eu pego assim, não. Agora eu tenho que estudar, na verdade já deixo tudo setado. Inclusive, a minha mãe me ajuda muito com isso. Gabriel, não esqueceu disso, não esqueceu daquilo. Então é muito importante. Coloca um despertador e deixa o negócio alto e num toque bem chato, mas bem chato mesmo, porque aí você vai desligar. Se for aquele lá tranquilozinho, sabe? Só vai apertando no snooze e tudo mais. Então não, tem que ser um chato e deixa longe de você. Que se ficar perto, você vai ficar adiando. Tá longe de você, você vai ter que ir até o lugar, levantar de onde você tá para desligar. Muito bom. E eu não sei se é a Jex ou o Jex, pelo que falou, despertador, despertador. Realmente isso. Bem isso. Muito bom. Cochitos também. Ele achou aqui a definição do Palácio da Memória. Ele trouxe, né, na verdade. O Palácio da Memória, também chamado método de Lossi, é uma técnica mnemônica que depende de relações espaciais memorizadas para estabelecer, ordenar e recoletar conteúdo memorial. By Wiki. Ah, tá. Foi da Wiki. Caraca, muito doido. Não tenho conhecimento, mas vou pesquisar. Vou pesquisar com certeza. Legal. Interessante, bem legal mesmo. O Brócolis perguntou: boa noite, uma pergunta. Eu estou agora na faculdade, estudo React e React Native, e todo o ambiente em volta do desenvolvimento web e mobile há mais de um ano. Tive que dar uma pausa nos estudos de React, pois a faculdade estava muito pesada e estamos a dar Java. Estudando Java, talvez. Fiz bem em dar uma pausa ou tenho uma má gestão de tempo? Muito obrigada e abraço de Portugal. Olha que legal de Portugal. Caraca, que massa. Olha, eu não posso chegar aqui e falar que você tem uma má gestão de tempo, porque eu não conheço, assim, como que é, quanto tempo você tem por dia, tá? Então seria muito errado eu pegar e falar isso para você. Mas, querendo ou não, essa pausa que você deu, sim, vai prejudicar. Eu não sei quanto tempo, tá falando ali o tempo? Tive que dar uma pausa. Não falou. Mas depende muito do tempo. Se foi uma semaninha, um mês, até que você não vai perder muita coisa. Agora, se foi um tempo mais longo, aí já começa a ser complicado, porque você esquece bastante coisa. Igual eu mostrei no gráfico ali para vocês. Inclusive, depois vocês vão conseguir ver o gráfico aí que eu vou disponibilizar. Mas você esquece bastante coisa, então, querendo ou não, é bem prejudicial. Uhum. Eduarda Maria perguntou: qual seria o plano para o front? Plano de estudos, né? Ah, tá. Bom, básico. HTML, CSS, JavaScript, vai para versionamento de código, né? Git, GitHub, que é muito importante. E aí você escolhe um framework para começar a trabalhar. Eu recomendo o React, gosto bastante. Não sei qual que a Rafa curte também. Agora os outros eu já não curto muito, não. Angular, Vue. Não usem, tá, gente? Brincadeira. Não use, é ótimo. Eu também sou do React, acho que eu estava mutado. É muito bom, eu gosto. Vamos ver. X5 Gargano BR perguntou: o sono polifásico ajuda ou atrapalha nisso? Sono polifásico é aquele que você dorme um pouquinho, acorda e tal, né? Eu acho que é tipo de 2 em 2 horas, né? Que 2 horas não, acho que 2 horas por cada vez. Meu. Eu não sei. Se foi isso, eu não sei porque eu nunca testei. Eu gosto de falar das coisas que eu já testei. Mas eu acho que eu não conseguiria, tá? Eu durmo muito ou eu não durmo. Eu acho que isso ia me atrapalhar bastante, para falar a verdade. Então, mas eu não posso te falar se ajuda ou atrapalha, tá? Porque eu nunca testei. João Paulo Tel perguntou: Gabriel, eu tenho 11 anos. Caraca, e tá aqui, parabéns. Nossa, 11. Cara, parabéns. Não, tô falando sério. Tá em live aprendendo como aprender.
exemplar. Muito bom. Estudo Python, não fiz lógica e aprendi lógica com Python. Será que tá tudo certo? E em breve pretendo ver JS/TS para ir para Node. Caraca, que legal, tu aprendeu lógica com Python com 11 anos. E eu achava que eu comecei bem novo, programação com 15 anos. Mas olha só, sim, tá tudo certo, tá? Mas eu recomendo ainda que você estude um pouco de lógica de programação, talvez com outras linguagens, para você entender um pouco melhor. Inclusive, eu não estudei lógica de programação quando eu comecei, eu acho que é um erro muito grande. Então estuda, tá? Faz, sei lá, tem curso no YouTube de graça, separado, acredito eu. Então, faz só para você ver que realmente você conseguiu aprender aquele conteúdo. E muito legal que você quer ver JavaScript, TypeScript para Node. É realmente muito massa. Eu adoro trabalhar com Node, dá para criar bastante coisa ali. Vários bots utilizando o Puppeteer. Mas realmente, para a questão de bot, inteligência artificial, Python é uma linguagem incrível. É verdade, eu concordo. O Zigueira Mate perguntou: estudar com música tipo lo-fi de fundo, amo. Pode ajudar? Pode sim, depende de pessoa para pessoa. Eu não consigo focar, porque eu acho muito bom o lo-fi, então eu fico prestando muita atenção, assim, nossa, que gostosinho que tá, e aí eu não consigo focar. O que me ajuda, e isso eu pesquisei bastante, é deixar um toquinho de ondas gama. Não sei se alguém já ouviu falar, mas dizem por aí que esse tipo de onda é a onda que te ajuda a ter foco e ter atenção. Então, se vocês pesquisarem, aparecem uns vídeos bem longos no YouTube, é tipo assim, bem assim, mas para mim ajuda, tá? Isso, alta frequência, falaram ali, alta frequência, isso, onda Demais! gama. E para mim funciona, eu acho bem legal. Nossa, que demais! Assim, a gente essa semana, né, lá na comunidade, a gente criou. Eu, com a administração, a gente desenvolveu um bot para tocar lo-fi, justamente porque tem muita gente que estuda ouvindo lo-fi. Eu mesma estudo e para mim dá super certo. Agora, já quero fazer um outro bot para colocar o Gama tocando num canal. Poxa, velho. Coloca assim que funciona. Vou criar um outro bot agora e abrir um canal, todo mundo mutado, e aí todo mundo entra lá só para ficar estudando ouvindo os Gamas. Gostei. Mas ainda nem ouvi para saber como é, mas já gostei. Coloca. Apareceu uns vídeos de 8, 10 horas, mas. É isso, né? Tem que ficar. O Strike Blood perguntou: quais apps usa para se organizar? Tem um app que chama Todoist para celular, eu acho muito bom. E tem outro que, inclusive, eu vi no Stories da Rafa, que eu tenho que começar a usar. Eu esqueci o nome. O Notion! Isso, Notion. Eu tenho que migrar para lá. É muito bom. Cara, eu tinha maior preconceito. Pode falar. Oi? Não, pode falar, desculpa, eu te cortei. Não. Pode usar o Notion aí, que com certeza é bem melhor. É que eu tinha um preconceito com o Notion no começo, porque eu achava muito confuso o começo dele. Tipo, eu abri, eu até fiz um rio sobre isso, e era todo confuso, sabe? Assim, para quem nunca abriu, é um pouco confuso. Aí, quando você vai pegando o jeito, você vê que é super simples, na verdade. Você que criou essa ideia na sua cabeça que não tem nada a ver. E, mano, você se apaixona. É muito, muito, muito bom. Você tem 300 templates lá de organização de calendário, semanal, Kanban, sabe? É muito legal, gente, de verdade. Caraca, vou começar a usar. Fazendo um advertising aqui no Notion. Deixa eu ver. O Sheik BR perguntou: se você não usa o Anki, você faz anotações no caderno para revisar? E como você faz essas questões nos conteúdos para revisar e não esquecer? Eu tenho várias técnicas, na verdade, que eu utilizo para revisar o conteúdo. Uma delas é o Active Recall, que eu acho muito bom, que é você tentar explicar o conteúdo para você mesmo, basicamente, resumidamente, lógico. Se você quer saber mais, pesquisa, porque não é só isso, não é tão raso assim, mas é uma forma muito interessante, porque quando você vai explicar alguma coisa, você vai perceber que você esquece algumas partes. Quando você percebe que você esqueceu, você volta a estudar novamente para consertar esses buracos que ficou nessa explicação que você fez para você mesmo. Ou seja, você sempre vai estar melhorando ali na questão de explicação. Então, é uma forma de revisão muito interessante que ajuda também na memorização, consequentemente. Perfeito. Onde ela pega as perguntas da live? Eu pego daqui do chat, né?
É só você mandar aqui. Aí eu vou puxando. É que eu tô usando o StreamYard, né? Que é esse treco aqui, que tá aqui em cima, que vocês estão vendo a logo. E ele tem o chat já embutido e eu vou clicando. Então é só mandar, gente. Beleza. Deixa eu ver. A pausa enquanto. O Brócolis perguntou quantos anos vocês têm. Acho que foi para você, na verdade. Eu tenho 17. Ou ele foi pro chat mesmo e eu que puxei a pergunta porque eu vi o ponto de Deve ser pro chat. Eu tenho 24. Meu Deus. Ué, calma, eu acho que eu não sei se o Sheik mandou 2 vezes a mesma pergunta. Acho que foi. Pistolão de nigeriano. Perguntou. Meu Deus. Salve, meu mano. Comecei a estudar programação faz um mês hoje e terminei os módulos HTML e CSS. Tô na metade do JavaScript. Minha meta é depois disso ir pro pré-HP e último Laravel também. Só que eu tô passando a fome que matou os hebreus hoje no JS. Como proceder? Para vender JavaScript mais rápido, eu utilizei essas técnicas que eu mostrei para vocês aqui. Pratiquei muito, eu pesquisei muito tutorial gringo no YouTube, tá? Mesmo sem, eu não sou fluente em inglês, para falar a verdade, eu ativava as legendas automáticas quando tinha, e quando não tinha, eu deixava a legenda em inglês, porque eu consigo entender quando eu tô lendo inglês de maneira mais... O pessoal rindo ali, pô. Porque eu consigo entender melhor quando tá escrito em inglês. Então, faz isso, tá? Assiste bastante tutorial, mas não assiste e copia o código. Vai lá e tenta fazer sozinho com JavaScript. E lê a documentação, tá? Eu falei que é 5% quando você lê, mas é importante que você leia para você entender, pelo menos na teoria, como que funciona. Eu aprendi assim e, estuda. Lógica de programação. Lembrei. Estuda lógica também, que vai te ajudar bastante. Perfect. É verdade. Deixa eu ver. O Vlad Esposito perguntou. Essa pergunta eu ia fazer no final, mas alguma dica para TDAH? E para quem não sabe, gente, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, é complicado, né? Tem a questão da parte médica, não vou comentar sobre isso. O principal o ambiente todo tem que ser preparado de maneira mais rigorosa do que para quem não tem. Então, juntar tudo que eu falei aqui, questão de luzes, questão de som, tudo que possa te atrapalhar, você pega e, tira. Porque é muito mais fácil dessa pessoa desviar a atenção, até mesmo assim, mesmo que não tenha nada, ela vai dar um jeito, entendeu? Então, quanto mais você eliminar as distrações, sabe? Celular para outro lado, tira as notificações de Discord, tira a notificação do YouTube aí do seu desktop, luzes desnecessárias, tira, fecha a janela, fecha a porta, avisa seus familiares, faz de tudo para você não ter nada para te atrapalhar, tá? É complicado isso, não tem muito o que falar, mas, tenta. É válido mesmo tentar ver com um médico, né? Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticada no psiquiatra, Eu tomei remédio por um tempo, mas para mim não foi legal a experiência com o remédio. Mas, assim, uma coisa que eu percebi muito, que ajuda bastante, é que, assim, quando a gente tem TDAH, a gente começa, tipo, a gente tá fazendo negócio, e aí a gente do nada pensa em fazer outra coisa, e a gente começa a fazer outra coisa, e a gente pensa em fazer outra coisa, começa a fazer outra coisa. Quando a gente perde, mano, assim, se você percebe que você tá fazendo alguma coisa que não é aquilo, bloqueia essa ação, entendeu? Tipo, você tá escrevendo um roteiro e do nada você tá lá vendo a Twitch porque você tá arrumando alguma coisa. Percebe, caraca, eu tô aqui na Twitch, o que tá acontecendo, sabe? Volta pro roteiro. Porque, não tem assim o que fazer. Não Caraca, tem o que fazer. É complicado, realmente, muito complicado. Sem remédio assim, você tem que se virar. Mas faz parte, né? A gente consegue sobreviver, gente, da mesma forma, assim. Faz parte. Deixa eu ver o que mais de perguntas. Me indicaram o app Tic. O nome é meio ruim, mas eu tô gostando da usabilidade. Você conhece esse? Não conheço e eu concordo. O nome é bem ruinzinho.
Eu achei que era o TikTok. Não conheço. Também não. Deixa eu ver. O Edu Melo perguntou: sou recém-formado em análise e desenvolvimento de sistemas e tenho muita dificuldade com a lógica. Isso me atrapalha muito em tudo que vou fazer e qualquer linguagem que vou aprender. Como estudar e aprender melhor sobre lógica? Eu recomendo que você teste estudar lógica em várias linguagens, tá? Tem como você estudar com Java, tem como estudar com Python, com C Sharp, tá? Uma das mais fáceis que eu achei foi estudar com C Sharp, beleza? Então faz esse teste para ver. Às vezes é a questão da linguagem, que é um pouquinho diferente, beleza? Mas assim, talvez seja que você consiga aprender de maneira mais eficiente trocando a linguagem que você está estudando a lógica, tá bom? Perfeito. Muito obrigada pelos cheers, Leroc CTBA. Agradeço muito. E todo o pessoal também que deu sub e bits durante aí a apresentação do Gabriel. Eu não posso parar para agradecer, né? Tipo, ai, meu, valeu! Mas eu sempre tento agradecer pelo chat. Não, calma. Acho que ele mandou outra vez a pergunta. Ah, tá. Rafa Gabriel, como tira esse preconceito com o Notion? Você não usa, né? Não, não conheço. Olha, eu acho que é pegando templates prontos e pulando aquele roadmap que eles fazem, sinceramente. Quando você pega o template, você entende tudo que tá ali, e aí você vai clicando, vai vendo que você consegue editar, e aí você já consegue fazer o básico sozinho, aí depois você vai, agora que eu já sei fazer tudo isso, vou ver como faz tudo do zero, manualmente. Aí você vai aprendendo, entendeu? Para mim, a dica é pegar template pronto e usando e entendendo. O Shun Fimo perguntou: caraca, só 17 já trabalhou na área? Talvez vocês fiquem mais apavorados ainda. Eu sou professor de desenvolvimento full stack com JavaScript, galera. Eu ensino, trabalho com React Node, tá? E é isso. Caraca, que da hora. Que da hora. Parabéns. O Wesley perguntou: tentar aprender violão está sendo a minha rota de fuga das frustrações do aprendizado. Qual a sua válvula de escape e como você aconselharia alguém a encontrá-la? Nossa, isso é muito interessante, muito interessante. Eu comecei a treinar, né, na academia e isso tem me ajudado bastante porque alivia bastante o estresse. Você gasta ali muita energia. E para encontrar é muito complicado. Talvez tenha que ver alguma coisa que você goste, como jogar videogame, pode ser uma válvula de escape para você desestressar. Jogar xadrez, que exige bastante de capacidade cognitiva, que é bem interessante, inclusive eu gosto bastante de xadrez. Hoje não jogo mais, mas eu gostava bastante. Bom, eu não tenho uma dica para você encontrar, mas vai testando. Vai testando, mas realmente eu não sei. Perfeito. O Felipe perguntou: qual o nome do aplicativo para memorizar o aprendizado? Para memorizar o nome do aplicativo para memorizar o aprendizado. Às vezes eu não sei se é papo do chat e eu tô puxando a pergunta ou se é pergunta mesmo, gente. Eu não consigo identificar porque vai ficando para cima. Não entendi. Você puder fazer a pergunta, não, sobre isso aqui, tal, qual que é o aplicativo, porque às vezes eu falei muita coisa também. Mas, enfim, mandei de Sai novo. do contexto, né, que a gente está falando, aí Isso. a pergunta fica para trás. Robodinho perguntou: já leu Indestrível? Não, mas se você falar que é bom, eu pesquiso e vou ler. Ó a resposta, Robodinho. Edumelo, a gente respondeu, o Gabriel respondeu já a sua pergunta. Essa daí. Não? Porque eu acho que é. Não sei. Eu tô caçando aqui. O Rinocual perguntou: vocês já estudaram C Sharp.NET Core? Eu sou competidor da Olimpíada do Conhecimento e queria agradecer muito a Rafa. Agradeço você. E comecei a gostar de web com ela através do Facebook e até comprei um ano na Lura e estou esperando o seu curso lá. Nossa, tá saindo já meu curso. Caraca, que legal. Agradeço muito.
Já estudaram C Sharp e .NET Core? Você já estudou, Gabriel? Bem pouca coisa, eu estudei lógica de programação com C Sharp, mas não tenho muita experiência, não. Pô, lógica de programação com C Sharp? É. Que legal. Eu sempre testo muita coisa, sabe? Tem coisa que não dá certo, a maioria eu acho que não dá certo. Mas o Sim. que dá eu continuo. Mas foi só isso. Eu já trabalhei com C Sharp e .NET, mas era o .NET Framework, não era o Core, então era um pouco desatualizado, né? Assim, eu trabalhei direto no estágio, então eu não aprendi por livro, curso tal, eu aprendi na prática. Tipo, eles iam me dando e eu tinha que ir fazendo as coisas, junto com a Nossa. documentação também, porque não tem jeito, né? Tem umas coisas que você tem que aceitar, né? Você entrou no estágio, você só tem que aceitar, você não vai, não, eu quero JavaScript. Mas eu gostei muito, a linguagem é muito legal, foi um pouco difícil, sendo muito sincera, mas foi legal. Deixa eu ver o que mais. O Ander, cheguei na hora certa, dicas para quem tem TDAH. O Ander é assim também mesmo. Deixa eu ver. O J20 perguntou: estou começando a programar agora. Alguma dica? Bom, é a dica padrão. Estuda lógica de programação e estuda como que você pode aprender da maneira correta, que vai adiantar muita coisa, tá? Lógica de programação e a maneira correta de você estudar para você não perder muito tempo, tá? Porque geralmente é muito tempo que você perde testando como estudar. Então, faz isso. Perfeito. Oh my God. Me perdi aqui nas perguntas. Ixi, gente, eu me perdi nas perguntas. Calma aí. Eu tava lá no Under, né? Gente, é impressão minha ou vocês estão copiando e colando as mesmas perguntas? Porque para mim tá duplicando muitas perguntas aqui no chat. Eu não sei o que está acontecendo. Aqui, Manuzinho XD perguntou: Gabriel, como lidar com os estudos tendo ansiedade? Programação acaba sendo muito maçante, ter a cabeça pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo complica. Como posso conciliar os estudos com esse problema? Ótima pergunta, gostei bastante. Ansiedade é um problema que eu acho que muita gente já passou, e a melhor saída que você pode ter é meditar. Inclusive, eu meditava bastante antes, hoje eu não tenho tempo. Na verdade, tempo eu tenho, né? Que a gente procrastina um pouco. Mas 5 minutos, 10, começa com pouco, tá? Porque geralmente você não vai conseguir meditar meia hora, ficar parado ali meia hora, até porque você tem ansiedade. Começa com pouco tempo, 5 minutinhos ali, pode colocar uma música relaxante, ou então tem até alguns vídeos no YouTube que você pode pesquisar por meditação guiada, onde tem alguma pessoa que vai te guiando para você conseguir relaxar. Então ela vai falando, geralmente uma musiquinha bem calma, ou um sonzinho de água, que eu acho bem gostoso, e a pessoa vai falando os passos para você conseguir dar uma relaxada, e consequentemente a ansiedade vai saindo. E, bom, eu não tenho essa informação, mas se eu não me engano, a meditação ajuda você a acabar ou diminuir bastante a ansiedade, tá? Então é bem interessante, é uma coisa que eu praticava bastante e eu tenho que voltar a praticar. É muito bom mesmo, realmente. Eu gosto bastante de meditar. O Lucas038 só cheguei agora. Tu podia resumir as dicas para aprender de forma mais eficiente de novo? Rapidinho, Tá, assim. calma aí. Vixe, calma aí. Deixa eu abrir os slides aqui novamente, rapidinho, só para mim não pegar e falar as coisas tudo errado. Se quiser colocar outra pergunta por enquanto, que vai demorar um pouquinho. Beleza. O Zigueira Met perguntou: o que um DevOps faz? Ah, legal. Basicamente, o DevOps é uma junção de meio que várias funções. Então, ele tem que ter noções de desenvolvimento, tá? Operações de TI, engenharia de qualidade e também segurança da informação. Então, ele junta bastante coisas. Mas o que muita gente conhece aí é que sabe que o DevOps trabalha com AWS, por exemplo, sabendo escalar aplicações que, por exemplo, quando você tem o seu site começa a ter muito acesso, por exemplo, você tem que dar uma forma de escalar esse site ou esse sistema para que ele não caia, beleza?
Então, você pode usar a AWS, por exemplo, trabalhando com auto-scaling, Amazon EC2, que é muito interessante para você escalar essa aplicação. Então, bom, resumidamente, é isso que o DevOps faz. Perfeito. Conseguiu puxar aí? Consegui puxar. Beleza. Eita, calma aí que eu dei um... Aí, fiz coisa errada. Perfeito. Bom, basicamente eu comecei falando sobre a frustração do iniciante, quem está começando na programação agora. Geralmente se frustra por vários motivos, mas principalmente porque não sabe aprender da forma certa, ou então tem a questão de TDAH, por exemplo, e outros problemas de atenção. E também porque programação e outras áreas de TI precisa de um esforço mental muito grande, tá? Então acaba que você gasta muita energia aprendendo e o seu cérebro preguiçoso, ele tende a economizar energia. Depois eu falei sobre como que as pessoas... Ah, é para compartilhar a tela, né? Não estou compartilhando. Meu Deus. Verdade. Nossa, aí é bad, hein? Acho que eu estou compartilhando agora. Tava bom. Deixa eu puxar. Beleza. Agora, como que as pessoas aprendem, tá? Então, o primeiro aqui são 4 passos cognitivos. A parte de atenção, quando você começa a dedicar a sua atenção, o seu foco para aprender alguma coisa. A parte do encoding, quando você começa a receber o conteúdo. O storage, é quando você começa a armazenar o conteúdo, a aprender de fato. E o retrieval, é quando você aprendeu o conteúdo e começa a utilizar ele para fazer alguma coisa. No caso de software, ensinar alguma pessoa ou desenvolver alguma aplicação. E aí eu expliquei sobre o platô de aprendizagem, que é basicamente um processo que todo mundo passa, sem exceção, quando você fica um tempo sem perceber grandes avanços na sua aprendizagem, tá? Isso é totalmente normal e muita gente desiste por conta que acha que não está aprendendo nada. Mas todo mundo passa por isso e você tem que entender que é normal e que você não pode desistir, porque logo depois de um período de platô, você vai ter um avanço bem grande, você percebe, tá? Aí falei algumas técnicas para você ter mais atenção, eliminação de distrações, deixar as notificações do seu celular e do seu desktop off para não te atrapalhar. Sons externos também é muito importante, então fecha a janela, pede para a sua família não conversar muito alto, fecha a porta para diminuir os sons. A iluminação do ambiente também é muito importante, não deixar muita luz forte ou então RGB ali torando para você não cansar a sua visão. E a parte da agenda para você se organizar. Consequentemente, com uma organização melhor, você vai ter mais foco. Falei também da parte do encoding, aqui tem vários slides, então vou passando aqui. A pirâmide do aprendizado, eu te mostrei qual que são as formas de aprendizagem, então vai desde ler até explicar, e falei também quais são as mais eficientes, que no caso são a parte do aprendizado ativo, inclusive esses slides vocês vão ter disponíveis, beleza? Também tem a técnica de Feynman, que é uma técnica de aprendizagem muito interessante, que eu utilizo, Elon Musk utiliza, a Rafa falou que utilizava sem saber que tinha o nome, né? Então é bem legal. Basicamente, resumindo em poucos segundos, você vai escolher algum conceito, vai dar uma resumida nele, vai ensinar para alguma pessoa, não precisa ser para uma pessoa, você pode falar com a parede, pode ensinar para você mesmo, pode gravar um vídeo de maneira simples, beleza? Uma maneira simplificada. Você vai dar uma analisada na sua explicação, ver o que você errou, o que ficou ruim, você vai simplificar e rever novamente, consertar esses erros, e se você achar que você ainda precisa melhorar, você vai continuando esse ciclo, fazendo esse processo novamente, beleza? Divisão de conteúdo, basicamente, quando você tem uma meta muito grande, o que você faz? Você divide esse conteúdo para que o seu cérebro entenda que você está batendo várias metas e consiga manter a liberação de hormônios de felicidade e motivação para que você consiga se manter motivado por mais tempo. Quando a meta é muito grande, você demora para atingir ela, ou seja, o seu cérebro passa um tempo sem esses hormônios, sem receber e liberar esses hormônios, entende? Consequentemente, a chance de que você tenha vontade de desistir e que desista é muito maior. Modo focado e modo difuso, basicamente, o modo focado é aquele modo que você está, o modo automático. Deixa eu beber água aqui. Relaxa. Modo focado é quando você está praticamente no modo automático, fazendo as coisas automaticamente. Quando surge algum problema, você busca na sua mente algum outro problema que você já resolveu, que é parecido, para resolver aquilo, tá? Só que qual que é o problema? Pode parecer que é muito eficiente, realmente é, mas quando surge um problema totalmente diferente daqueles que você já resolveu, por exemplo, você precisa, de alguma forma, encontrar uma outra saída, imaginar alguma outra resolução. E para isso existe o modo difuso, que é um modo de pensamento
diferente que exercita a sua imaginação e o seu pensamento. E é com ele que você vai conseguir ter novas ideias, beleza? Então é bem importante. A parte de storage, de armazenamento de informações, né? Eu citei a repetição espaçada, que é muito importante, porque nós temos um gráfico onde mostra que se você estuda apenas uma vez o conteúdo, depois aí de 6 meses você esquece cerca de 90%, beleza? Agora, se você pega e faz algumas revisões, depois de um dia, uma semana, um mês, por exemplo, a retenção é bem maior. Então, ao invés de você esquecer 90%, você consegue se lembrar em torno de 90%, que, logicamente, é muito melhor. Você quer lembrar, você não quer esquecer, né? E a parte do retrieval, como que você pode utilizar esse conhecimento produzindo algo ou ensinando. E essa parte de ensinar, como eu falei também, né, quando eu expliquei de maneira mais lenta, já está ligado automaticamente com a técnica como que é a técnica de Feynman, que você vai ensinar para alguém, então consequentemente você aprende mais ainda, e de acordo com a pirâmide de aprendizado, né, você aprende cerca de 95% explicando, então adianta muito o processo. E depois, tem alguma pergunta? Obrigado a todos, e é isso. Perfect. A gente acabou de fazer a review, né? Que agora fixou mais ainda o conteúdo. Beleza, Lucas? Agora, Tá explicado, Lucas. O JPDS Barbosa 3108 perguntou: Oi, Rafa, quero ser desenvolvedor back-end. Só vejo muita coisa na internet dizendo que preciso começar a programar em C. Acha realmente necessário? O que você acha, Gabriel? Então, é que eu trabalho muito com Node, né? A parte de back com JS. Só que eu gosto muito de trabalhar também com Python. E PHP eu aprendi no comecinho, só que eu acho que ninguém mais utiliza PHP praticamente. Eu acho bem ruinzinho. C, eu não tenho muita experiência com C, eu acho que a Rafa tem, né? Então, eu acho que tu pode responder melhor. Sim. Para mim foi muito mais fácil aprender C# já sabendo C. Não dá nem para, tipo... É muito complicado eu falar que não é necessário porque eu fiz isso. E eu falar para você, olha, não é necessário, às vezes pode pular uma etapa que talvez seja importante. Mas, assim, eu não acho que seja necessário você começar com C. Eu acho que você consegue começar com qualquer outra linguagem que você consiga aprender lógica de programação. Mas o C talvez seja interessante você conhecer estrutura de dados, sabe? É uma base importante que eu não gostaria de deixar de lado, e se alguém pudesse me falar quando eu estivesse começando, Rafaela, não deixa ser de lado, eu ia agradecer, porque ajudou bastante para mim, pelo menos. Mas, assim, lógica de programação com qualquer linguagem que dê. Acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Ded Previst perguntou: é uma boa adotar a programação funcional desde cedo? Ou melhor ficar ali no arroz com feijão por muito tempo? Programação funcional, como assim? Praticando, no caso? Não tipo, sei também o que é exatamente esse termo. Se for praticando, começa desde cedo, com toda certeza. Programação é prática. Trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e que evita estados ou dados mutáveis. Enfatiza a aplicação de funções em contraste da programação imperativa, que enfatiza mudanças no estado do programa. De funcional de funções. Isso. Sim, é importante, tá? Mas se você não quiser começar com isso, porque muita gente tem essa objeção, programação tem muita função, tem muita matemática, não sei o quê. Começa então sim com o mais básico e depois você vai partindo para essa, conforme você for avançando, né, na sua caminhada. É complicado colocar zilhões de barreiras no começo em relação ao aprendizado, tipo, não, eu tenho que aprender já a nomear as variáveis em inglês corretamente, tenho que aprender já a montar o código sem comentário. Tipo, eu acho que isso são aperfeiçoamentos que você vai tendo ao longo do tempo, sabe? E se você coloca isso desde o início, é muita barreira que você nem tá entendendo por que você tá fazendo aquilo. É legal você começar a aplicar aquilo depois que você entende o porquê de fazer aquilo, sabe? Então, pelo menos eu acredito muito nisso. Pode ficar no arroz e feijão por muito tempo, não, mas no começo. É normal escrever código ruim, tá? Todo mundo já escreveu um código que hoje
vê e fala assim, meu Deus, eu escrevi isso daqui? Sim, Foi não, foi não. exatamente. Exatamente. Assim, o que você puder já ir pegando, ok, mas não coloca a barreira de deixar de aprender e para ficar focado numa coisa que você nem entende por que você está fazendo, entendeu? O Ander perguntou: tu acha uma boa ideia aprender a programar manualmente antes de ir para um framework? Uma framework. Com toda certeza, tá? Aprende a base primeiro, por exemplo, você vai trabalhar com front-end, meu, você não vai pular para o React antes de você aprender vanilla de JavaScript, tá? Aprende primeiro JavaScript puro, depois você parte para um framework. Essa é a minha opinião, é um tanto polêmico, o pessoal se divide bastante, mas o que tu acha, Rafa? Sim, eu concordo, né? Eu sou um pouco conservadora com o estudo, né? Então, eu também concordo que a gente foca na base para depois tudo fazer sentido. É porque senão depois começa a vir uns problemas, sabe? Você começa a ver React, aí você não sabe se aquilo que você está vendo no React é JavaScript ou é o React fazendo coisa, Realmente, bem ou isso. HTML, sabe? Porque é uma mistura das três linguagens ali que você vai usando no React. Você não sabe dividir o que é o que se você não sabe já o que é. E aí depois você quer mudar para TypeScript, sabe? Tipo, é mais complicado, gente. É um pouco difícil, assim. Eu também acho que vai pelo começo. Mas assim, tem gente que não tem jeito, tipo, que nem eu lá com o C Sharp. Eu tive que pular 300 barreiras para aprender o C Sharp porque eu já estava no estágio, já estava na prática. Então tem situações que a gente não tem que fazer. Mas se você tem a oportunidade de, tipo, vou estudar React, estuda o JavaScript primeiro, ver orientação a objetos, pá, tal, e né, ficar mais tranquilo. O Rob Freitas perguntou: Rafa Gabriel, quando de fato posso dizer que aprendi a programar e me tornei um programador? Existe um ponto de referência? Estou estudando JavaScript, depois vou para Node.js e por último React Native. É a rota que eu fiz. O que você acha? Nossa, é uma pergunta um tanto complicada, assim. De fato, não tem um ponto de referência, mas eu acho que você pode se considerar um programador quando você consegue criar alguma coisa utilizando a linguagem que está estudando, tá? Por exemplo, nem que seja básico, tá? Mas sabe criar ali, sei lá, com JavaScript, sabe criar, deixar um site dinâmico? Sabe criar uma calculadora básica, por exemplo? Tá, tu pode falar, tu é programador, tu já está programando ali. Agora, existe um ponto de referência? Eu acho que não tenho, eu não consigo pensar num ponto de referência agora. É a mesma coisa se eu querer definir o que é um dev júnior, do que é um dev pleno e o que é um dev sênior. É muito complicado você pegar e tacar assim, não, isso é o júnior e isso é o pleno. Sabe, eu acho muito difícil, é muito relativo. E depende, né? Tipo, eu posso ser sênior em front-end, mas eu sou ainda júnior em back, por exemplo. Não sei o que a Rafa acha. Não, esse negócio de júnior, pleno e sênior, a gente nem aplica na Alura, então, assim, eu nem sei, gente, a teoria disso, e nada, sinceramente. Porque são divisões que a gente não tem como definir, tipo, não são nomes que, 2 anos você é tal coisa, não é assim. Verdade, tem gente que fala assim, né? Não, o sênior é 10 anos. Acabou. Não é, gente. Assim, uma pessoa pode fazer muito mais em metade do tempo do que outras, sabe? Aprender e Realmente. fazer mesmo, né? Então é complicado a gente definir pontos. Mas esse negócio de se chamar de programador, cara, se você sabe fazer as coisas, vai. Não é que nem médico que você tem que ter os 6 anos de medicina e falar, agora sou médico, né? Não sou mais estudante de medicina. Você não precisa ser estudante de programação, você pode ser programador enquanto você sobe algum projeto lá no GitHub, você já está virando programador, sabe? Ninguém também ficar muito em cima dessa nomenclatura, tipo, você fez um programa, você não é programador. Se a pessoa fez Verdade. isso, é sem sentido, sabe? Não tem para quê. O Robaldinho perguntou: saberiam da técnica de mindfulness? Então, mindfulness, na verdade, é um estado que você está focado, muito focado em alguma coisa, certo? E existem algumas técnicas de respiração, por exemplo, para você chegar nesse estado, mas uma das técnicas é a questão de meditação, lógico. Existem outras técnicas para você conseguir meditar de maneira mais eficiente. Sons externos, tá um pouquinho frio, você consegue relaxar mais.
e aí você atinge esse Mindfulness, tá? É isso. É o estado de 100% de presença, 100% de presença que a gente fala. Está presente naquele momento. Nice. O João perguntou: comecei recentemente a estudar programação através de um evento da Rocket City. Quanto tempo levaria para conseguir entrar no mercado de trabalho? O que você Muito acha? relativo também. Eu acho que depende principalmente do seu esforço, na verdade, na verdade, não só do esforço, quanto tempo você tem para estudar por dia. Eu não sei como que é a sua rotina, se você ainda está estudando no colégio, se você trabalha, então depende muito disso. Se você conseguir estudar bastante aí por dia e utilizar técnicas corretas para você conseguir aprender isso mais rápido, é difícil falar um tempo, mas, sei lá, 1 ano, acho que dá para você conseguir. Sim. Alguma coisa. Ou vai freela, né? aplicando. Pode ser freela também. Vai aplicando para vaga, tipo, não define um tempo, a partir de tal dia eu vou começar a aplicar. Vai aplicando. Você vai entrar no mercado de trabalho quando você conseguir a vaga, sabe? Não é quando você tiver um tal conhecimento, é quando você ganhar a Legal. vaga. Foi muito bom você falar isso, né? Vai aplicando. Inclusive, tipo assim, às vezes você pensa, essa vaga não é para mim, eu não vou conseguir. Mesmo que você ache que você não vai conseguir, aplica que você vai ter experiência. Ó, agora eu entendo mais sobre processos seletivos, eu melhorei a minha oratória, porque eu precisei falar com o recrutador. Eu também fiz um live coding, por exemplo, então agora eu sei como me comportar em algo do tipo. Então é interessante que você faça, vai perdendo a vergonha. Perfeito. O Teus perguntou: o que acha do Grasshopper, o app da Google para aprender programação? Nunca testei, para falar a verdade. Não posso dar uma opinião. Eu também não. Não? Não? Não. Eu dei uma olhada quando saiu, né, a tradução para português, que foi recente. É bem legal, assim, o esquema deles e tal, mas em si de aprendizado e tal, também não sei falar. O Shun Fimo perguntou qual que é o seu LinkedIn. Nossa, eu nem sei qual que é o link. Qual é o link Gabriel, zoado, né? procura meu nome. Aí eu provavelmente vai achar lá. Vai ser mais fácil. O Robaldinho perguntou: Gabriel, você já ouviu de Flow? Como você geralmente chega no Flow? É meio estranho, né? Falar flow, parece um negócio meio tipo, que estranho. Mas é basicamente quando, tipo assim, nossa, eu atingi meu estado máximo de flow. É quando você tá, tipo, muito empolgado fazendo alguma coisa e cada vez mais que tu vai fazendo, você vai ficando mais empolgado e mais empolgado, o trabalho rende, sabe? E, bom, é um estado também, como se fosse aquele estado de mindfulness e tem muita coisa para você conseguir chegar, sabe? Principalmente você ter aquelas técnicas de atenção, de foco, de estar presente no momento, tem muita questão externa também. Mas é legal. Nice. PVDCM perguntou: sabe me dizer qual a capacidade do TypeScript? O que eu posso fazer com ele? Essas perguntas é um pouco complicado, porque tem muita coisa que você tem. É difícil você falar assim, ó, com Python você consegue fazer isso, com TypeScript você consegue fazer isso, mas é infinitas as possibilidades, na verdade, sabe? Então, assim, não tem uma definição para falar o que tem como fazer com TypeScript. Tu tem aí, Rafa? Não. Eu também não sei responder essa pergunta. Eu acho que, assim, a pessoa que mais manja de TypeScript que eu conheço é o Matan. Ele está aqui no chat. Então, todo mundo marca aí @Matan e aí ele responde para vocês, que eu acho que é mais fácil, porque, cara, eu também não sei, assim. Eu sei o que o TypeScript faz e tal, mas aonde ele chega, também não sei. Deixa eu ver. Nossa, eu estou muito atrasada nas perguntas. As perguntas foram em 10h24 e a gente está em 10h34. Faz 10 minutos que eu tô. Sem problema. Eu vou. Ô, Gabriel, tem problema para você ficar mais tempo na live? Tipo, você tem horário, alguma coisa do tipo? Tá tranquilo? Eu tenho. Como eu sou muito conhecido, sabe? Então, tipo assim, tem reunião daqui a pouco. Não, tô brincando. Bora. Não, também com essa pressão, né? Eu pergunto ao vivo. Você vai ficar na live? Imagina os caras. Não.
complicado, né? Bom, bora, Se só você bora. não quiser, você manda aqui no privado, que aí eu já... Relaxa. Quando tu falar aí que finalizou, a gente finaliza. Sim. O Wilson perguntou: qual a importância de saber algoritmos e estruturas de dados para programar? Por exemplo, numa empresa, as pessoas utilizam busca binária? Eu acredito que hoje em dia não utilizam. Eu aprendi essa questão de estrutura de dados e algoritmos num curso que não era nem de software, era de hardware. Foi o primeiro curso de TI assim que eu fiz. Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. E eu queria basicamente aprender um pouco mais desse mundo, mas eu acho que é interessante sim você saber, é sempre conhecimento nunca é demais. Aprende sim, mas assim pela questão de agora eu sei. É verdade. O Luas Menezes perguntou: na sua opinião, qual o nível de Python suficiente para usá-lo na web com Django e Flask? Então, é muito relativo essas perguntas. Nível de Python, sabe? Não tem como definir um nível. Mas, olha, tu sabe, Rafa, responder essa pergunta? Não. Eu acho que o que você deveria saber, tipo, até orientação a objetos, que seria objetos, classes, acho que É, precisa, assim, é, para poder mexer com o framework. É que nem as outras linguagens, né? Qualquer framework, biblioteca, eu acho que é legal a gente saber essa lógica de programação, essas coisas. é bom. O Rafa San perguntou: Java ainda é uma linguagem popular no mercado? Eu acho que é um tanto popular, apesar de ser muito chato pra mim. Eu fui pegar pra aprender, eu achei assim, meu, que negócio chato. Se não me engano, a Rafa sabe Java, não sabe? O que, Java? Então, É. eu tô tendo na faculdade. Agora, se eu sei, é outra história. Não. Eu não Mas eu sei. acho que é popular, sim, não é? Tipo, hoje em dia, se encontra vaga tranquila aí, como de Java. Isso é verdade. Das vagas é verdade. O Diego perguntou: como você controla os estudos de programação e estudos da escola? É complicado, né? Eu tô no terceiro ano do ensino médio, não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês. Dizem que é o mais complicado, porque é uma revisão de todos os últimos anos que você estudou, mas basicamente eu estudo de manhã, e simplesmente de manhã, quando tem algum trabalho, alguma tarefa, eu pego e faço logo depois do almoço, para não perder muito tempo, não ficar procrastinando, sabe, e deixar para a última hora. E, bom, eu vou falar a verdade, eu não estudo tanto assim, eu pego para estudar quando tem prova, por exemplo, e agora, os estudos de programação já é um pouco mais constante, são todos os dias, eu dedico muito tempo para estudar programação, porque é bem importante. Até porque, para ensinar programação, eu tenho que saber programar, né? Então, eu tenho que sempre estar atualizando aí nas demandas do mercado. E é basicamente isso. Perfeito. Eu vi que o Vlad Esposito perguntou como conciliar a escola e a programação, mas no caso eu acho que você acabou de responder, né? Uma forma de fazer isso. O Rafa Sam perguntou: Rafa Ballerini e Gabriel, tenho uma grande dificuldade em gerenciar o meu tempo. Vocês indicam algum app ou alguma orientação? Tá. Sei lá, gerenciar meu tempo. Tem o Notion, né, que eu tenho que começar a utilizar. Você pode colocar as suas tasks lá. Na verdade, eu não sei muito bem como que funciona. Se você coloca por task ou por projeto, o que você tem que fazer. Bom, a Rafa pode falar um pouco mais como que funciona o Notion aí. Então, o Notion é muito legal. Eu indico 100%, porque, mas assim, ele não gerencia o seu tempo. É que tudo depende de você, sabe? Tipo, você vai Realmente. colocar as tarefas que você quer fazer. Aí, se você vai fazer, é você, entendeu? Que vai definir. Mas eu acho que, independente do aplicativo que você for usar, o Notion, ele, tipo, é que nem o Trello, é que nem qualquer outro aplicativo. Você vai lá, coloca as tarefas, coloca o tempo, talvez, que você quer usar nas tarefas, até para definir já. E você vai fazendo. Tipo, o ideal é você acordar de manhã cedo, definir tudo que você vai fazer no dia, que aí você já sabe o que você vai fazer, sabe? Isso, nossa, mudou minha vida quando eu acordar, definir tudo que eu vou fazer no dia. Porque senão a gente vai descobrindo durante o dia o que tem que fazer, coisa que já aconteceu. Aí é Sim. complicado. Aí o aplicativo meio que independe, mas o Notion é muito bom.
Eu vi um comentário aqui, ó. Impressão minha ou tem uma propaganda da Jequiti no lado do jovem ali? Como assim? Ah, será que é o logozinho aqui do É stream? o patinho. Eu não sabia que a gente era um Propaganda da patinho. Jequiti. Foi criativo, hein? Não, gente. Não é, é que assim, eu não pago o prêmio. Aí fica aparecendo aqui o negócio. Teve um mês que eu paguei aí o prêmio, e aí tirou, mas sei lá, é só o patinho, sabe? É fofinho, então. Deixa ele quieto. Deixa eu ver. O Mata falou: o que você não pode fazer com ele em relação ao TypeScript? Ele é fanboyzaço de Legal. TypeScript. Deixa eu ver quem mais pergunta. O Vitor perguntou: bootcamps são bons para entrada no mercado? Estou fazendo um do Santander, mas estou meio apreensivo quanto a isso. Eu curto bastante bootcamps, é uma oportunidade muito boa de você aprender. Eu falo que assim, você não vai conseguir aprender tudo que é necessário em um bootcamp, tá? Para mim é isso. Eu acho que um curso mais passo a passo seria mais interessante, até porque o bootcamp passa muito rápido geralmente, não é um tempo assim muito estendido, tá? Eu recomendo sim fazer os bootcamps para você se desafiar, tá? Mas faça um curso. Perfeito. O Bruno perguntou: para quem está começando, qual linguagem vocês indicam? É bem relativo, né? Eu comecei com JavaScript, então eu indicaria o JavaScript, porque eu sou muito fã. Eu comecei com C e eu gosto de C. É, eu não sei indicar uma linguagem. Se você sabe que você quer ir para o front-end, vai para o JavaScript. Mas, sei lá, o Python também é legal, né? Nossa, Python, eu sou fã de Python. Python é legal. Deixa eu ver. No desenvolvimento web, o João perguntou: qual seria o próximo passo após o JavaScript? Um framework, Node.js? Eu acho que antes de você ir para um framework, você podia partir para o Node para entender um pouco de como que funcionam as coisas utilizando o JavaScript no back-end, porque é bem interessante. Dá para você criar bastante coisa legal. Tem como utilizar banco de dados com Node, não relacional no caso, que seria o MongoDB. Você trabalha bastante com Express também, que é bem interessante. E aí você aprende o básico, como criar um CRUD, uma API. Então, vai para o Node, essa seria o que eu faria, tá? Aprendeu o Vanilla JavaScript, vai para o Node, depois você aprende um framework como o React. Perfeito. Deixa eu ver o que mais. O Backfire falou que usa o Pomodoro também. Hoje com 40 min focado e 10 descansando. Caramba, 40 min focado. Caraca. Bastante. Parabéns. Tá piscando um pouco a tela do Gabriel. É verdade, tá piscando desde o começo Não, da live. pessoal, na verdade é um efeito de glitch que eu coloquei aqui ao vivo, tá? Não é que tá dando um probleminha não aqui de conexão, é um glitch. Fato. Nossa, gente, eu acho que sou eu que tô subindo mesmo no chat errado. Porque eu tô vendo muita coisa repetida. O Matan perguntou: você já brincou com o Deno? Ou Dino? Se sim, quanto tempo acha que entra no mercado? Sendo muito sincero, eu nunca nem cheguei a mexer com Deno. É aquele que tem um símbolozinho de um bichinho, se não me engano, tipo um dinossauro. Mas não, eu nunca Fofo, mexi. ele mesmo. É legal, é legal. Tu já viu alguma coisa, Rafa? O Matan que me ensinou a usar o Dino. A gente fez o bot da Twitch aqui, que no caso não tá ligado, com o Dino. E foi legal. Achei interessante, assim. Que massa. O Fimo perguntou: o que você acha de quem estuda na prática? Pega estruturas de códigos de páginas já prontas e sai alterando ao seu gosto. Dá para aprender dessa forma? Olha, meio polêmico novamente. Eu acho que isso não seria estudar na prática, para falar a verdade, porque meio que você está copiando um código e simplesmente alterando as coisas. Mais eficiente seria você se basear em alguma coisa e tentar criar. Por mais que você não consiga desenvolver alguma coisa completa, você vai conseguir treinar alguma coisinha ali, entendeu? Agora, você só pegar, sair alterando, por exemplo, sei lá, no JavaScript,
você quer mudar simplesmente uma funcionalidade muito pequena, você troca só uma partezinha, você está trocando, entendeu? Não foi você que pegou e fez a aplicação completinha, tudo mais, então meio que você não está aprendendo, tá? Então pega e tenta desenvolver, mesmo que você não se sinta tão confortável ou tão apto, pega e tenta. Não tenha medo, tá? Todo mundo já passou por isso. Verdade. E temos agora a última pergunta do chat. Chegamos. Anaxel perguntou: dá para aprender com Ih, não foi a última, tem a penúltima. Dá para aprender com refatoração? Então, dá para aprender sim, mas não é tão eficiente, sabe? Você simplesmente refatorar código não vai te fazer se tornar assim, um programador tão eficiente. Eu acho que você tem que pegar e tentar desenvolver as coisas do zero, do nada. Pega, abre o VS Code lá, por exemplo, zerado, cria o arquivo e começa. Tem que ter uma ideia, lógico, né? E aí vai. É a mesma resposta, na verdade, da pergunta anterior. A resposta, é verdade. É verdade. Eu só peguei que eu vi a interrogação, mas é verdade. O Água Coca Paulão perguntou: como que eu pego o tamanho de uma coluna de um dataset em Python e coloco esse tamanho em um gráfico de count plot? Que específico. Sério, que perguntaram isso na live? Meu, não acredito. Mas, eu não lembro. Eu tô começando a estudar Python de verdade agora. Tu lembra agora, Rafa? Responde aí. Não, abre o VS Code aí e vamos codar. Bora, vamos. Não, eu não sei Água Coca Paulão. Eu não sei. Eu nunca mexi com isso aí de dataset, count plot, nem sei o que é, sinceramente. O Lucas. Estou aprendendo a programar há um mês para conseguir usar a programação mais pro lado empreendedor. Alguma dica? Nossa, esse tema daria para um cappuccino da Bali inteiro, mas é bem legal porque tem muita coisa que você pode fazer para empreender com programação. Então, a partir do momento que você cria, que seja um sitezinho e começa a colocar anúncios com o Google, o negócio de site, esqueci como que é o nome, os anúncios do Google, você já está empreendendo, mas tem muita coisa, você pode começar a ensinar programação, você empacota o seu conteúdo em um curso, por exemplo, e começa a vender, você pode criar um SaaS, que é um software como serviço, sei lá, tipo, tu não vai criar uma Netflix, por exemplo, pode ser que crie, mas é um exemplo, né, que você pode criar. Aplicativos também, tem bastante aplicativo aí que o pessoal está fazendo hoje em dia. Aplicativo de meditação ficou muito comum, esse to-do lists também ficou muito comum do pessoal fazendo, que não é assim tão complicado de fazer, eu diria, mas é uma forma de você começar, tá? Mas tem muita coisa, muita coisa. É verdade, tem muita coisa mesmo. Inclusive fazer live aqui na Twitch. É uma forma aí. Verdade. Deixa eu ver. Tárcio, agradeço que esteja gostando. Kenfer perguntou: qual a diferença de quem cria os sites no WordPress e de quem cria HTML, CSS e JavaScript? Quem cria os sites no WordPress não é programador, e quem faz com HTML, CSS e JavaScript programa, né? Tipo, WordPress é basicamente arrasta e solta, né? Inclusive, bom, eu acho que é isso a resposta. Eu nunca usei WordPress, eu sei que existe essa polêmica aí, mas eu nunca nem abri o site do WordPress para saber como funciona, então. Nossa, é muito simples de usar, pelo menos para mim. Nunca tentei. Albert FPS, algum curso hoje dando aula presencial para quem quer iniciar? Eu acho que não. E nem a faculdade está hoje presencial, a minha pelo menos não está, então. Galera, acho que é isso. Chegamos ao final da live. Queria agradecer. Tem mais uma perguntinha aqui. O Luz Gas perguntou: acabo dormindo pouco, isso atrapalha na hora de aprender? Estou começando por Python. Logicamente, meu amigo, isso dificulta tudo na sua vida. Por exemplo, se você quer aprender alguma coisa de forma melhor, você tem que dormir bastante. Se você faz treino na academia, por exemplo, e quer crescer o seu corpo,
você tem que dormir também, porque senão, sabe, é na hora de dormir que o seu cérebro faz as conexões neurais que consolidam o processo ali de você realmente consolidar o conteúdo na sua mente, tá? Então, basicamente, sim, vai prejudicar bastante dormir pouco. Mas depende do que é dormir pouco para você, tá? Vai que dormir pouco é 7 horas, que é o normal para mim. É verdade. Bom, acho que é isso, gente. Estava escutando isso, dormindo 4 horas por dia. Eu durmo muito pouco, gente, mas não sei como é o exemplo. Acho que é isso. Gabriel, queria agradecer de novo pela apresentação. Foi maravilhosa. Está convidadíssimo para participar novamente, se você quiser, do Cappuccino, né? Você sabe já como funciona, é só se inscrever e tal. As redes sociais dele estão aqui no chat, gente. Então é só dar o comandinho convidado que vocês vão encontrar ele em todas as redes sociais. E tem mais alguma coisa que você queira falar, Gabriel? Não, só agradecer mesmo aí. Agradecer a Rafa pela oportunidade de palestrar para vocês. Foi muito massa, curti bastante. Às vezes eu falo um pouco rápido, né? Mas qualquer coisa vocês assistem o replay. Vai ficar também o slide que eu vou mandar aí para a Rafa, tá disponibilizando para vocês. E agradecer também todo mundo que participou. Muito obrigado mesmo por ter acompanhado até agora, quase 2 horas. Mas foi bem legal, deu para tirar bastante dúvida da galera também. Perfeito. Então é isso. Agradeço aí, Gabriel. Tchau, tchau. Até mais. Eu sempre corto as pessoas, velho. No último segundo. Enfim, gente, se vocês também têm vontade de apresentar o Cappuccino, né, mano, vocês veem, qualquer tema relacionado a estudos, tecnologia, programação. Se você tem... Foi mal. Alguma coisa que vocês querem apresentar, lá na comunidade do Discord tem um canal que não é presente, é o Inscreva-se, e aí vocês mandam o tema que você quer apresentar, quando você pode, e o seu nome, que aí a gente vai chamando, né? Tem uma lista aí de espera que tá rolando, mas tá rolando, né? Então, uma hora vai chegar. Acho que é isso, gente. Eu tenho hoje uma pessoa muito especial para mandar a Raid, e ele é o Old Sam, ele faz lives beneficentes, né? Então, tudo que ele arrecada nas lives vai para fundos de caridade, então é muito legal. Eu acho que a gente podia chegar lá já comemorando com o hashtag Cappuccino com a Bali, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Peraí, deixa eu até já deixar pronta aqui a Raid. Mas é isso, gente. Minha irmã que indicou, por sinal, a Giovana, que tá aí no chat, que tá fingindo que tá entendendo alguma coisa aqui dessa live, fazendo os comentários aleatórios, mas tá. Ela que me indicou, ela conhece ele e ele realmente faz um trabalho muito legal. Então vamos chegar lá na live dele, tacando terror. Mas eu não sei onde eu mando a live, pera lá. Achei. É isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem teremos mais Cappuccino. Um beijo.